Muito boa noite, você ligado na RDC TV, receba de braços abertos na sua casa o Cruzando as Conversas, que chega hoje para tratar sobre um tema sensível, que é a modernização do plano de carreira da Brigada Militar. Sempre no oferecimento de Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. Ontem nós tivemos aqui nos estúdios, você acompanhou, né? O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falando das suas gestão nesses 5 primeiros meses, os 150 dias de gestão desta nova prefeitura. E depois, num segundo momento, também aqui nos estúdios, nos prestigiando, tivemos o presidente da Câmara de Vereadores, o Márcio Binzeli, o vereador Alexandre Bobadra e por vídeo tivemos também o vereador Roberto Robaina. Hoje, para falar sobre o tema de segurança pública, tanto a modernização em aspectos legislativos, jurídicos e seus impactos econômicos e ainda estruturais dentro da instituição Brigada Militar, vamos receber no estúdio, nesta primeira parte, o Marcos Peçanha, ex-policial militar e mestre em ciências criminais. E na segunda parte do programa, teremos por vídeo o major da Reserva Militar, Paulo Ricardo Tito Coelho, e também o major da Reserva e também advogado, Queopes Castro de Souza. Vamos desdobrando os temas, vamos conversando e você interage pelas redes sociais aqui da RDC TV, pelo Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, ainda em formato de podcast. Você confere no Spotify e, é claro, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Estamos em todas as plataformas, porque aqui a TV digital, a TV do futuro. O Rio Grande se conecta aqui, não é por acaso. Seja muito bem-vindo, Marcos Peçanha, mestre em ciências criminais e que vai nos ajudar a trazer alguns pontos, elucidar o tema. Uma satisfação de te receber aqui nos estúdios. Muito obrigado, agradeço o convite aí, Thiago, pela participação e de falar desse tema tão importante, né? Que é a modernização da carreira da Brigada Militar, ou esse imbróglio que está se criando em relação ao CTSP e tal. Dentro da instituição, é somente isso que se fala, né? Nas últimas semanas aí, o tema dentro da Brigada Militar é esse. Modernização da carreira, ou CTSP, enfim, CBA, ascensão da carreira de nível médio da Brigada Militar, né? Então, sem dúvida nenhuma, é de suma importância, um tema de extrema relevância para todos os policiais militares e é para isso que, enfim, estamos aqui hoje para debater esse assunto tão relevante, né? Muito bom. E aí você falou, né, esse imbróglio, e é um tema pertinente e está recorrente nos bastidores da polícia, mas ele também respinga, evidentemente, nos 3 níveis de poder, o judiciário, o executivo, o legislativo. Mas parece que no atual momento a batata está quente no aspecto do legislativo. Em que passo está o avanço do projeto de lei, da modernização e, imediatamente, Peçanha, qual é a grande novidade que essa modernização traz do que não o já surrado assunto de outrora e de muito tempo, que é o plano de carreira dos chamados praças da Brigada Militar? Sem dúvida nenhuma, esse tema, como eu falei, é de extrema importância, né? O tema tem avançado, pelo que eu estava acompanhando ainda, uma audiência pública foi realizada há poucos dias aí, né? Com o deputado Luiz Marenco, Luciana Genro e demais autoridades que, enfim, estão contribuindo para que esse projeto avance, né? Então, sem dúvida nenhuma, é de extrema importância. Eu, como soldado da Brigada Militar por 11 anos, né, deixei a instituição no início desse ano, eu sentia na pele, como a gente diz, né, a importância de ter um plano de carreira e, enfim, aquele servidor que ingressa no nível médio, hoje ele tem diversas dificuldades de ascensão funcional, né? Quais são? Por exemplo, tu ingressa hoje na Brigada Militar como soldado, né? Pelas recentes mudanças legislativas, tu vai ingressar como soldado nível 3 e tu vai, com o passar do tempo, né? Com 10, com 20, com 30 anos, tu vai ascendendo dentro do mesmo cargo, né? Dentro da mesma denominação como soldado. Soldado nível 3, soldado nível 2, soldado nível 1. Exatamente. Perfeito. Então, tu tem hoje, o que existe hoje? Plano de carreira, na verdade, para nível médio é praticamente inexistente, né? O que a gente tem é o CTSP, que é para habilitar o servidor para o curso de sargento, e o CBA, que é para tenente, né? E isso fica muitas vezes, digamos assim, fica a critério do poder discricionário do chefe do Poder Executivo, sem qualquer vinculação com a lei, com a periodicidade em relação à abertura ao chamamento desses servidores para ascender na carreira. Sem dúvida nenhuma, como eu disse, é um tema de extrema relevância,
Porque hoje o soldado ingressa na Brigada Militar e muitas vezes, e está acontecendo, do ano passado para cá, o soldado indo para a reserva como soldado. Por quê? Porque não existe um plano de carreira. Então a questão é, talvez o plano de carreira não seja a melhor escolha, talvez seja, enfim, a gente precisa dialogar e é isso que a audiência pública está propondo. Mas a questão é, a gente precisa de uma mudança, sem dúvida nenhuma. O debate está na mesa, o bode está na sala. Precisamos da mudança. Você disse, talvez o plano de carreira seja uma boa, talvez não seja. Então, vamos elencar, né? Por que motivos seria uma boa nessa estrutura que está proposta? E quais motivos, Marcos, você vê como fragilidades? Porque me parece que está muito ainda dissolvido, né? Não tem ainda uma massa concreta do projeto a ponto de há discordância no Legislativo, há muitas vezes um ampassando executivo tentando ver a consistência do projeto. Onde é que você vê que pode morar, onde é que reside essa dificuldade de incremento consolidado, com um plano de carreira que atenda às necessidades do praça, mas que também não vá ferir ou prejudicar estruturas econômicas de ordem do Estado, estruturas funcionais da própria instituição? Como é que a gente poderia desdobrar? Sem dúvida nenhuma, a audiência pública, né, que foi feita há poucos dias... Dia 10 agora de maio. Foi dia 10, né? Isso. É de suma importância para que a gente tenha diversos setores. Aí tu tem o legislativo, tu tem o executivo dialogando, né? E a gente não pode deixar de fora muitas vezes o judiciário, porque quando existe, como eu disse, um imbróglio jurídico em relação à ascensão funcional, quem efetivamente, agora, por exemplo, um exemplo concreto, né, desse CTSP que está em andamento, o edital que foi divulgado na semana passada, criou uma situação, o edital, por meio do Poder Executivo, lá para o chefe pelo diretor do Departamento de Ensino, criou uma situação jurídica, né, em que os militares deveriam ter 5 anos, por exemplo, no momento da inscrição. Sim. 5 anos de efetivo serviço no cargo. E aí surge algum problema relacionado ao legislativo, porque a lei estabelece que esses 5 anos deveriam ser computados no momento do curso, né? E muitas vezes vai chegar o judiciário e o judiciário vai dizer, não, nesse caso se aplica o que o edital está dizendo, ou se aplica efetivamente o que a lei está dizendo. O judiciário muitas vezes ele vai dirimir essas questões que às vezes o executivo acaba tendo algum percalço no momento da criação do edital. Enfim, são questões que fazem parte de um processo de mudança, sem dúvida nenhuma, mas a questão, como bem colocado, a audiência pública, eu acabei assistindo ali, foi muito gratificante, assim, porque tu vê que realmente as pessoas que participaram estão empenhadas em transformar essa realidade que a gente vive hoje na Brigada Militar. Sim. Né? Valorização do policial, é justamente com esses objetivos e em direção a esse caminho que o plano de carreira está caminhando, né? E sem dúvida nenhuma, o primeiro aspecto é esse, é o diálogo entre os poderes para que realmente, como tu falou, a questão econômica, a questão social e o próprio servidor, um equilíbrio em todos esses aspectos, sem dúvida nenhuma, diálogo. Eu até fico feliz, Marcos, de a gente abordar esse aspecto do tema, porque me parece que dentro das casas legislativas, tanto de nível municipal, mas especialmente agora onde tramita no estadual, onde há umas conversas cruzadas, dos Cruzando as Conversas, onde o tempo inteiro há essas dicotomias ideológicas, me parece que o tema da Polícia Militar tem gerado, de alguma maneira, simbiose de diversas naturezas, de bancadas diferentes, de lados ideológicos diferentes. Me parece que os parlamentares, pelo menos, entenderam. Não sei, sinceramente, até a gente pode debater sobre isso, o pessoal em casa pode refletir. Não sei se todos os parlamentares entendem a importância, de fato, da Polícia Militar, a sua responsabilidade e o quanto é o braço de segurança da sociedade, se de fato todos os lados entendem, ou alguns aproveitam a pauta para, de alguma maneira, também encampar uma aproximação com uma pauta que é simpática à sociedade. Isso acontece. Sim. Mas o fato me parece que há uma consonância maior entre os lados que são nevrálgicos expostos para que haja uma melhor cama para discutir o tema. Você percebe como? Sem dúvida nenhuma, assim, né? O Poder Executivo, muitas vezes, ele acaba sofrendo todas as mazelas que o setor público como um todo enfrenta, né? A gente viu, por exemplo, e aí trazendo talvez destoando um pouquinho do que tu falou, assim, mas a questão dos servidores do Poder Executivo lato sensu, né? A gente percebe que o governo do Estado, e aí sempre trazendo para essa dicotomia, executivo, legislativo, judiciário, né? Sim. O Poder Executivo enfrentando uma crise econômica e tal, acabou
dando início a um histórico parcelamento de salários dos servidores. E aí que entra a questão, como eu tinha te falado, e o Poder Judiciário já que entra. Bom, os servidores do Executivo foram os únicos que enfrentaram essa crise e tiveram seus salários parcelados, tiveram as férias parceladas, tiveram o seu 13º parcelado, e o Poder Judiciário simplesmente lavou as mãos disso. Claro. Então, por isso que é importante, assim, esse aspecto é crucial, ao meu ver. A gente precisa harmonizar os poderes. Todos precisam entender que o policial militar, ele tem um papel de suma importância na sociedade. Demorou até para entender isso, né, Marcos? Infelizmente. Demorou. E nós temos hoje um efetivo da Brigada Militar, eu acredito, não sei exatamente em números, mas talvez em praças aí uns 12 mil, mais ou menos, eu acredito que seja perto disso. O efetivo da Brigada Militar hoje, segundo o censo, é 17.952 funcionários públicos, sendo destes 12.385 praças, soldados, representando 68,98%, vamos botar aqui, 69% da corporação. Então, sem dúvida nenhuma, assim, o que eu entendo, né, que é necessário, assim, de sua importância, que exista uma compatibilidade entre a gestão, né, na Brigada Militar, porque a gestão é feita pelos oficiais, e pelos praças. Deve haver uma compatibilização de interesse, porque, é claro, o planejamento, o policiamento, a gente sabe, o planejamento da segurança pública não é feito pelo soldado, não é feito pelo sargento, ele é executado. Claro. Né, por aquele servidor de nível médio. E o oficial com um papel muito importante de fazer esse planejamento. E deve haver harmonia. Claro. E muitas vezes, tu sabe, que a inexistência de um plano de carreira claro, em que o militar, em que o servidor ali, nós estamos falando aqui um pouco do servidor de forma específica de nível médio, ele não sabe quando que as coisas vão acontecer na vida dele, Thiago. Ele está ali, ele ingressou na brigada, ele não sabe se ele vai ficar 10 anos. Eu permaneci 11 anos na instituição e eu participei de um processo seletivo para ascender na carreira. Né? E hoje a gente tem, por exemplo, a carreira dos oficiais, que é interessante que ela proporciona uma garantia que o oficial da Brigada Militar ele ingressa e ele tem uma estrutura clara de ascensão funcional. E isso é importante. Sim. É importante. A gente não pode pensar, e isso é um aspecto que eu chamo muita atenção, a gente não pode pensar que, por exemplo, que a estrutura da carreira dos oficiais é boa e a nossa, a do nível médio não é tão boa e simplesmente criticar a carreira dos oficiais. Não é isso. A gente precisa ver assim, se é boa, vamos buscar para os praças. Né? Então, essa é a questão. A gente tem um modelo bacana de ascensão funcional na carreira de nível superior da Brigada Militar e essa estrutura ou algo semelhante deve ser criado para o nível médio. Sim. E aí a gente vai ter uma compatibilidade entre esses servidores que ocupam seriam diferentes carreiras, uma de nível médio, de nível superior. Sim. E, sem dúvida nenhuma, a contribuição e o resultado disso, os frutos, é para a segurança pública e para a sociedade. Um policial militar que vai trabalhar empenhado, que vai trabalhar com afinco, motivado. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que há um universal entendimento de que a qualificação do funcionário público ela é necessária para sua resposta em atividade, básico, né? E o policial militar tem que ser entendido como funcionário público. Essa é a primeira coisa, que me parece que também é um dificultador do processo de compreensão social sobre o papel do policial militar, Marcos. Eu acho que entender o policial militar, porque quando eu falo do professor de rede pública, quando eu falo do funcionário público de órgão, de instituição, eu falo funcionário público. Quando eu falo policial militar, eu o separo do funcionarismo público. O policial militar se vê como um funcionário público, mas a sociedade não consegue ver que ele é um funcionário de Estado. Sendo um funcionário de Estado e não de governo, isso tem que ficar claro também, ele precisa de um lastro que subsidie a sua prática funcional de interesse coletivo, ponto. Baseado nisso, você falou que é quase como a intenção de um espelhamento do que já acontece com os oficiais. Mas os oficiais, para a ascensão do seu plano de carreira, ingressam através de concurso. E a proposta dessa modernização não extinguiria o concurso para os praças? Não seria uma contradição? Como a gente falou, né? Tudo está sendo dialogado ainda, existe uma estrutura que foi criada, mas não existe nada definido ainda. Vai ser desta forma e está alinhado. Tem muita coisa que está se alinhando. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que é importante que exista, pelo critério da antiguidade, que é um dos pilares das instituições militares, é a antiguidade, né? O militar que ele tem mais tempo na caserna, ele tem uma série de benefícios e isso preserva diversos valores da própria instituição militar. Claro. Isso não é só a instituição militar, né? Tem diversos setores que quem permanece mais tempo, quem está mais tempo ocupando aquele serviço, por ter mais experiência, enfim, ele acaba tendo, de certa forma, não seria privilégio, mas ele tem algumas prerrogativas. E a questão do CTSP,
ou plano de carreira, CTSP versus plano de carreira, seria isso. Eu entendo, na minha concepção, o de que pessoal deve entender, haver... desculpe te interromper, mas na questão de sigla, tanto o CTSP quanto o CBA são cursos para concursos, né? Sim, exatamente. O servidor, ele vai se submeter a um processo seletivo, a um concurso interno, né, para poder ascender na carreira. O último CTSP, por exemplo, foi em 2016, salvo engano, foram abertas 25 vagas para o intelectual. Na época ainda existia uma dicotomia em relação à ocupação das vagas por antiguidade pelo intelectual, que era 70-30, hoje é 50-50, 50% para a antiguidade e 50% pelo mérito intelectual, mas sem dúvida nenhuma, digamos que se abandone hoje o CTSP, e aí é uma questão complicada, porque tem um CTSP em andamento, né? Sim. Mas digamos que se abandone hoje e, bom, vamos implementar a modernização, né? O plano de carreira, da forma que se está sendo estruturado. A gente precisaria pensar de que forma colocar isso em prática, mas ao mesmo tempo a gente não deixar o servidor acomodado naquela função, sem buscar uma qualificação técnica, profissional, pensando assim, não, eu vou, enfim, atingir tantos anos e eu vou ascender. Mas aí é que eu acho que mora talvez uma das grandes intrincações da proposta. É sugestivo, no papel pelo menos, que se haja uma acomodação do funcionário público, porque o documento não prevê uma qualificação desse profissional. Ele pode, claro, se interessado na sua odisseia, na sua saga particular, de se qualificar, ele pode fazê-lo. Mas é um convite, pelo menos eu entendo assim, gostaria que você desdobrasse, é um convite, se aprovado dessa maneira, que o praça, percebendo que a antiguidade vai o promover de qualquer maneira, ele não se qualifica intelectualmente, o que é uma perda, não individual para ele como funcionário público, mas para a instituição e a resposta da sociedade. Mas aí que está a importância de estabelecer um meio termo, né? E esse servidor, ele não vai simplesmente, com o passar do tempo, ascender funcionalmente. Ele vai participar, não de um processo seletivo, como todos ali, independente do tempo de serviço, mas ele vai ser habilitado ou não, e aí eu entendo que é de suma importância. O tempo de carreira seria só a habilitação. Exatamente, a habilitação, e ele vai ter que atingir alguns requisitos, ele vai ter que participar de uma qualificação profissional, de um aprimoramento, de um curso de aprimoramento aos moldes do CTSP. Eu penso que essa seria a melhor formulação. Exame médico, físico, intelectual. Exatamente, Perfeito. exatamente. E aí tu consegue depurar. Bom, o servidor militar, ele tem realmente já um tempo de serviço. E ele foi oportunizado pelo tempo de serviço, seja 5 anos, 10 anos, enfim, os critérios relacionados ao tempo precisam ser ainda definidos, formulados, e isso está intrincado também com uma questão de como que os concursos vão continuar selecionando e recrutando policiais militares, porque deve haver uma constância, não tem como se criar um plano de carreira desse sem criar um plano de recrutamento de policiais militares. Você não tem como criar um plano desse e ficar 5 anos, 6 anos, 7 anos sem abrir um concurso público, porque vai trancar, em algum momento a carreira vai trancar e a gente vai ter eventualmente graduados, sargentos, tenentes e vai ter poucos soldados. Então é preciso, por isso que eu digo, uma estrutura, um pensamento conjunto, e aí parte do executivo cúpula, para poder gerir a questão de quanto isso representa de gastos para o Estado. Eu não diria gasto, segurança pública, eu sempre penso que é investimento. E um ponto importante, Thiago, que tu falou é a questão da sociedade entender a importância do policial militar. Como tu bem referiste ali, e eu sinto orgulho em afirmar isso, que eu sou mestre em ciências criminais e eu atingi tanto minha graduação, concluí minha graduação, pós-graduação e mestrado, como soldado da Brigada Militar. Eu tenho orgulho em ostentar isso. Que durante a minha trajetória na Brigada, eu consegui cursar a minha graduação em Direito, a pós-graduação e mestrado, e muitas vezes na academia, onde tu tem pessoas que realmente têm qualificação, que têm um bom posicionamento social, elas não conseguem muitas vezes, e obviamente que a gente não pode generalizar, mas algumas pessoas não conseguem ver a importância do policial militar. Vem um policial militar na rua e eles não conseguem ver a importância. Como tu bem falou, o policial militar, aquele indivíduo que resolve fazer um concurso público para ser soldado da Brigada Militar, ou enfim, seguir a carreira do oficialato na Brigada Militar, não é como um concurso qualquer. Sem desmerecer qualquer outra profissão, mas tu vai fazer um concurso para o Banrisul, tu vai fazer um concurso para qualquer outro setor. Outra instituição, para qualquer outra instituição. Tu não precisa necessariamente ter uma vocação. E a questão policial, tu precisa, e esse é o meu pensamento, tu precisa ter vocação para isso. Porque tu vai, muitas vezes, dar a tua vida para fazer valer aquele teu juramento que tu fez. Claro, é o juramento mais
sensível que existe em qualquer profissão, né? Sem dúvida. Todas as profissões têm a sua importância, naturalmente. O pessoal que está nos assistindo em casa, né? Cada um tem a sua responsabilidade social, a sua entrega ao interesse público, mas poucos são aqueles que muitas vezes trocam a vida pela função. Há uma equivalência na proposta, Marcos, que você falou do espelhamento na questão dos oficiais, mas há uma equivalência no espelhamento às graduações da Polícia Civil. Seria para fazer meio que paralelo, é isso? É semelhante. Como é que fica isso? Na verdade, e aí é um problema que a Brigada Militar muitas vezes enfrenta, porque, é claro, agora, em decorrência, por exemplo, da questão do Covid, a gente tem um congelamento de o aumento de gastos, promoções, enfim, existe um congelamento em relação a essas questões por motivos óbvios, né, que é uma contenção de gastos, isso a nível mundial, mas nas outras instituições, como Polícia Civil, SUSEP, tu tem, de anos em anos, ali 3 anos, 4 anos, uma promoção praticamente automática, e aí a gente tem uma falha, a gente não tem muitas vezes a qualificação daquele servidor. Passou o tempo, ele vai lá, passou o tempo, atinge e sai a promoção. Então, na Brigada Militar... Tu diz no caso da SUSEP, por exemplo. Da SUSEP, da Polícia Civil. Aí é que por isso eu te perguntei antes, me passa a sensação de que essa proposta, ela tem esse vácuo que dar um pouco mais, não só no espelhamento, não estou falando dessa nossa abordagem agora, mas naquilo que toca promover por tempo de casa, que isso pode cair nessa zona de conforto que tem hoje na Polícia Civil. É o grande risco que eu vejo. Sim. Se ficar só dessa maneira. Claro, você falou que, né, é só um habilitador, mas tem risco, mas ele passa essa sensação, pelo menos a grosso modo. Mas desculpe te interromper. Não, tranquilo. Não, a tua contribuição foi de suma importância. Sem dúvida nenhuma. A gente precisa manter a preocupação, manter o foco nisso. A gente precisa propiciar que o policial militar, na carreira de nível médio, ele tenha uma ascensão funcional clara, estabelecida em lei, que não fica ao vedrio do governador, do chefe do executivo, dependendo da situação econômica, e sempre vai existir uma dificuldade e muitas vezes não vai se concretizar uma sanção funcional. Então a gente precisa estabelecer em lei, e é aí que a gente chama a responsabilidade do Poder Legislativo. Porque quem vai fazer essas mudanças é o Poder Legislativo. Obviamente que existe uma interferência, existe uma comunhão de esforços, né, com o Executivo, mas é importante que a gente tenha esses instrumentos claros de ascensão funcional e, simultaneamente a isso, o aprimoramento. Sem dúvida nenhuma. Se não tiver isso, claro, vai depender de cada profissional, mas a tendência é que se tu tiver uma promoção automática, a tendência é que tu tenha mais servidores que fiquem acomodados e que não estejam preocupados, né, em prestar em continuar ascendendo funcionalmente e na sua qualificação técnica profissional. Sem dúvida nenhuma. Tu sabe que, fazendo um paralelo, saindo um pouco da área da segurança, mas para a gente pegar daqui a pouco um ponto que eu penso poderia ser uma base, Marcos, a ser estudada, o estudo público, a educação pública de Sobral, interior do Ceará, eles conseguiram estabelecer em nível municipal metas para o professorado, em que eles semanalmente ou mensalmente cumpram uma série de cursos, e isso vai sendo registrado num banco de dados do professor, e a cada meta concluída ele tem uma bonificação, né? Então, para que ele esteja sempre se reciclando, para que ele esteja sempre avançando intelectualmente no aspecto... Porque aquela coisa, se eu levar para o aspecto do professor, hoje nós temos professores que muitas vezes são completamente qualificados dentro da sala de aula, mas tem uma dificuldade com aparelhos eletrônicos, que hoje é uma necessidade. O mesmo cabe muitas vezes policial militar, que fica obsoleto nas tecnologias e não vai sendo trabalhado nisso, na forma das abordagens. Veja essa dimensão mundial que tomou na história recente as abordagens com o uso excessivo da força e o quanto isso tem que ser retrabalhado, porque é trabalhado lá no curso, ele se forma policial e ele muitas vezes fica lá. O que eu vejo que poderia dar um pouco mais também, ser um escape de qualificação e de melhor remuneração policial, seria criar metas dentro da própria instituição em que se criassem os cursos de humanização do policial militar, de abordagem policial e outras naturezas de cursos, e quanto mais os policiais fossem se inscrevendo e participando, fossem bonificados com os seus salários. Isso não prevê, nunca foi debatido, Marcos. Tu sabe que isso existiu, quando eu ingressei na Brigada Militar em 2009, existia, não sei se tu recorda, do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública. Sim. Ali o servidor... Mas naufragou, né? Naufragou, mas era uma iniciativa boa, que tinha seus defeitos, tinha seus percalços, mas, sem dúvida nenhuma, tu tinha ali um mecanismo de, ao mesmo tempo de tu ofertar um pouco mais, um auxílio para o policial militar do ponto de vista financeiro, porque isso é importante,
Claro. E, ao mesmo tempo, uma qualificação para o policial militar. Tu tinha curso de direitos humanos, de abordagem policial, de identificação veicular. Eu recordo, na época, 2009, eu cheguei a fazer alguns cursos desses, sem dúvida nenhuma. Tu tem, ao mesmo tempo, tu está conciliando o auxílio, tu tá alcançando uma condição melhor, uma condição financeira melhor para o servidor e, ao mesmo tempo, está aperfeiçoando. Isso se qualificando. Exatamente. Isso é uma congregação de valores de sua importância. Eu vejo que isso poderia, por exemplo, se tornar uma válvula de escape da melhoria econômica com uma resposta imediata, que seria muito mais funcional do que a questão do tempo de caserna, que isso ainda me preocupa. Sobre o retorno da graduação do terceiro sargento, por que retornar ao terceiro sargento? Qual é a justificativa para que isso surja como uma das pautas? Pois é, sabe, essa é uma questão importante, mas eu acho que antes disso é importante a gente falar sobre os aspectos ligados a essa questão da ascensão funcional, especificamente uma ascensão funcional que vai ser traçada, vai ser criada uma estrutura simultânea ao reconhecimento de valores dos policiais. E aí que eu digo valores, não é somente a questão valores do ponto de vista financeiro. Tu vai tem que valorizar o policial em diversos aspectos. Sem dúvida nenhuma. Qual é o cenário que a gente tem hoje, Thiago? A gente não tem um plano de carreira dos servidores de nível médio. Sim. A questão da volta do terceiro sargento. Volta do terceiro sargento, se cogita, por exemplo, a estrutura do cabo. O decreto 667, salvo engano, que institui a organização das polícias militares de nível nacional, é um decreto acho que 1969, mais ou menos, e ele estabelece lá toda a estrutura hierárquica da instituição das polícias militares e dos bombeiros, né? E lá tu tem, por exemplo, a previsão do terceiro sargento, tu tem a previsão do cabo, tu tem a divisão dos níveis de soldado, só que aí é nesse ponto que a gente não pode deixar de colocar no debate a importância desse diálogo entre a promoção que está sendo feita, né? E aí pelo comando da brigada tentando, né, criar uma estrutura. Como é que vamos fazer na audiência pública? O atual comandante geral, ele estava bem ativo nesse sentido. Precisamos, e ele reconhece isso, precisamos fazer uma mudança. O Coronel Mor, também o comandante anterior, também foi que estava, enfim, ele levou, ele acabou dando esse pontapé inicial e agora o atual comandante também está dando continuidade a isso. Rosa? Exatamente. Então, é isso que é importante. A gente identifica. É necessária uma mudança. Como vamos fazer? O terceiro sargento tem que voltar. É uma questão que precisa ser debatida. Quanto tempo o soldado vai levar para ser promovido a terceiro sargento? Quais são os critérios? Pois é. Porque tu tem assim, o terceiro sargento ele foi extinto. Porque às vezes, antes de tu seguir, às vezes parece muito um discurso de plenário, assim, né? Não, tem que criar o cargo do terceiro sargento de novo. Mas qual é que é a realidade funcional para se aplicar isso? Há viabilidade do Estado em retomar uma subcategoria em pleno recesso de pandemia, porque daqui a pouco se vende até uma esperança, uma expectativa de algo que não vai se entregar. Então, por isso que eu digo que se às vezes não é melhor deixar mais enxuto o projeto do que ficar nesses, ideias criadas, enfim. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, mas a lógica, tu sabe, Thiago, assim, a questão hoje, tu tem um déficit de sargentos, tá? De sargentos. E aí tu poderia falar de terceiro sargento, que é o cargo de extinção, mas tu tem ainda essas vagas. Então tu tem eventualmente, por exemplo, um soldado que ocupa uma vaga de terceiro sargento, tu tem um soldado que ocupa uma vaga de segundo sargento, tu tem um soldado que ocupa uma vaga de primeiro sargento ou até mesmo de tenente. E esse é um problema que não é da instituição. É um problema que vem do executivo em não ter uma forma clara. É a espinha dorsal. Exatamente. Porque assim, por que muitas vezes a instituição acaba vamos dizer assim, se vendo obrigada a fazer algumas coisas que eventualmente trazem um prejuízo profissional, que é uma sobrecarga de trabalho, por exemplo. Eu fui voluntário para trabalhar no presídio central. Estava lá no meu mestrado e eu digo, é interessante que eu tenha essa experiência. Buscar essa experiência. Vou buscar essa experiência. Fui para lá. Eu tenho uma admiração muito grande pelos profissionais que trabalham lá. Por quê? Porque eles são submetidos a uma carga muito intensa de trabalho, sem uma estrutura adequada, numa função que não é da brigada. Tá? E por que isso acontece? Porque o governo do Estado, e aí não é o comando da brigada, é o governo do Estado quem vai aprovar, enfim, que vai fazer esse recrutamento de forma constante, de forma habitual, de forma periódica. Claro. E aí tu acaba colocando o policial militar numa função que não é dele. Por quê? Porque a brigada não pode parar. Essa é a questão. No momento que a polícia militar deixar de sair para a rua, deixar de fazer sua missão por um dia, a sociedade entra em caos. Como tu bem colocaste, todas as profissões têm a sua importância. A gente tem o motoboy que vem trazer uma entrega, o carteiro, enfim, todas as profissões são meritórias. Mas o policial militar é isso. Tanto ele trabalha com a vida dos outros, como ele dá a vida dele
quase todos os dias. Ou ele se coloca em risco numa abordagem, uma simples abordagem pode resultar na morte do policial. Então a gente precisa ter isso, sabe, muito bem estabelecido, Não, sem dúvida nenhuma. Eu entendo que a espinha dorsal, como tu colocaste, é a questão de uma constante, de uma periódica abertura de concursos públicos. E aí tu estabelece, bom, talvez, como tu disse, Thiago, a volta do terceiro sargento. Né? A gente teve extinção do terceiro sargento desde lá de 1997. O pessoal que era soldado saiu até pouco tempo atrás, 2016 mais ou menos, e hoje a gente está com esse pessoal, os veteranos, que a gente tem que honrar muito, Claro. Só que eles estão numa situação que o cargo foi extinto e aí hoje você fala em voltar com o terceiro sargento. Bom, mas e aí? Por que se acabou então? É porque havia um problema. Então a gente retorna agora... E vai retornar o problema. E vai retornar... Traz de arrasto. Né? Exatamente. É isso que eu vejo. Muito bem. Marcos Peçanha, nosso entrevistado, especialista, não só um ex-policial militar, né? Trabalhou na instituição e eu acho que isso o legitima, traz o que muitas vezes se fala do tal do lugar de fala e isso tem que ser valorizado no debate, mas também mestre em ciências criminais, que traz o aspecto teórico. Marcos, gostaria das tuas palavras finais e te agradecer a tua participação conosco, porque é um tema que não se encerra hoje. É um tema em que a gente abre e que ele vai ser pertinente e recorrente não só durante períodos de votação e tal, mas até que se tenha uma decisão efetiva do caso. Sem dúvida. Para fechar então, Thiago, assim, o meu pensamento é que precisa ser feita uma mudança. Né? As coisas da forma que estão, elas não podem continuar. A gente precisa estabelecer uma mudança. Se permanecer com o CTSP, a gente precisa de uma lei que estabeleça de forma periódica também. Eu acho que essa é a questão central. A gente precisa de uma lei clara. É a lei que vai nos trazer segurança jurídica, que vai nos trazer tranquilidade para o policial. Então é isso. As duas opções têm seus prós e contras. Tu tem a modernização do plano de carreira, tem seus prós e contras. O CTSP tem seus prós e contras. Sim. E a gente tem que ver qual é o melhor. Bom, dependendo, tu vai pegar um cara que é mais veterano de brigada e ele vai achar que a questão da antiguidade ela tem mais relevância. Um cara que está entrando agora, ele vai entender que a questão do critério intelectual é mais importante. Claro. E são questões que a gente vai ter que conciliar. E como eu coloquei, e eu estou repetindo aqui, Thiago, a audiência pública, do meu ponto de vista, é o local mais adequado para que se discuta, para que se analise propostas e que, para, enfim, uma hora a decisão ela precisa ser tomada. E essa é a questão. Sem dúvida nenhuma, o que for feito deve ficar estabelecido numa lei clara que estabeleça critérios que não fiquem totalmente ao dispor do chefe executivo. Claro. Não podemos ficar reféns do sistema. Muito obrigado, Marcos Peçanha. Antes da gente ir para um rápido intervalo, gostaria só de dizer que nós dedicamos o programa de hoje ao policial militar de Pelotas, William Santos dos Santos, apenas 30 anos, um jovem soldado que ontem foi mais um tombado no cumprimento do seu dever, morreu durante um assalto. Ainda bem, pelo menos 4 suspeitos já estão presos, né? Mas é mais uma vida que a gente perde, por isso fica aí a homenagem a este bravo e valente defensor da segurança pública. Um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos então com esse nosso papo aí. Estivemos com o Marcos Peçanha, mestre em Ciências Criminais, do Cruzando as Conversas, no ar nesta quinta-feira, falando sobre a modernização do plano de carreira da Brigada Militar e, claro, desdobrando outros aspectos também ligados à segurança pública e à importância dessa instituição, que é o braço de segurança do povo gaúcho. Chegamos num oferecimento de Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. E RDC Shopping, que você já sabe também, né? Você conhece os produtos da RDC e tem produto especial que casa com o climinha de hoje. Baixou a temperatura? Que tal um ótimo vinho? Vinho especial na RDC você encontra Tasca Winnes, que é um kit com 3 vinhos europeus selecionados, que de R$ 180 está saindo em 20% off por apenas R$ 144. E ainda, além de estar baratíssimo em vinho de qualidade, a entrega é grátis para Porto Alegre e região metropolitana. Então aproveita que o clima está pedindo, vem aqui, ó, rdcshopping.com.br e já selecione os seus vinhos europeus. Não dá para perder. Nós tivemos o Marcos Peçanha, mestre em Ciências Criminais, ex-policial militar, desdobrando alguns aspectos positivos e negativos, né? Ou pelo menos não positivos e negativos, mas maduros e ainda a maturar da modernização do plano de carreira da Brigada Militar. E a mensagem final do Marcos é, não sei se certo ou errado, mas que a coisa tem que melhorar, Isso concordamos, Marcos. Vamos agora então receber por vídeo mais 2 convidados especiais que nos ajudarão a elucidar o tema, trazer outras matizes e a gente bater esse papo. Major da Reserva Militar,
Paulo Ricardo Tito Coelho, a quem eu estendo o nosso boa noite e já agradeço a participação no programa de hoje. Major, seja muito bem-vindo ao programa. Boa noite, Tiago. Eu que sou grato pelo convite. Seja bem-vindo. E também Major da Reserva e advogado Queopes Castro de Souza, a quem eu agradeço o atendimento ao nosso chamado. Seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas, Major. Obrigado, Tiago. Boa noite. Vamos juntos. Eu começo então, Major, chamar o senhor de Major Tito durante o programa, tá bem? Major Tito, eu começo perguntando para o senhor a mesma linha que abordava agora com o Marcos. Há um impasse público, notório, da modernização do plano de carreira, especialmente porque me parece haver não um descompasso entre os três poderes, mas talvez uma batata quente, se a gente possa usar assim como metáfora, um jogando no colo do outro para tentar ganhar um pouco de mais tempo. Me parece que o Executivo faz isso, o Legislativo agarra agora a pauta, o Judiciário interfere muitas vezes, até problematiza mais. Mas o que eu queria perguntar para o senhor de arrancada, Major, é qual o nível de maturidade da modernização do plano de carreira hoje para que ele realmente aconteça com todas as suas propostas e ele saia do papel como algo legítimo, que esteja pronto para ser executado sem os prejuízos que são muitas vezes argumentados de cunho econômico dentro da instituição ou mesmo para o Estado, para que não fique só promessa politiqueira, Major. Em primeiro lugar, pelo que eu li, pelo que eu acompanhei dos debates em relação a esse plano de modernização na carreira, eu penso que não existe vontade política do governo em realizar o plano de carreira. Porque, primeiramente, foi feito um levantamento junto à tropa e cerca de 70% das praças da brigada querem o plano de modernização na carreira. Aí é sinalizado com a possibilidade, mas é despertada uma expectativa de que sim, teria um plano que, no meu entendimento, tem alguns avanços, como, por exemplo, a entrada com o curso superior, com o terceiro grau, é um avanço, sem dúvida, Mas, ao mesmo tempo que existe essa discussão de que agora sim nós vamos implementar e desperta na tropa uma possibilidade ou uma expectativa para que aconteça o plano de carreira, é jogado um balde de água fria, digamos assim, ao mesmo tempo já implementando um curso técnico de segurança pública, que nós chamamos de o curso de sargentos, para até 2.100 vagas, num certame que está sendo feito rapidamente e acabou, inclusive, jogando o soldado mais moderno e o soldado mais antigo um contra o outro. Acabou acontecendo uma divisão. O mais novo entende que ele tem a possibilidade de ascender profissionalmente mais rapidamente e o mais antigo, ele compreende que, puxa, agora que nós tínhamos tratado disso e que nos disseram que depois das reuniões com as associações que isso estava para ser implementado, houve um jogo de empurra, quer dizer, a brigada ainda não nos mandou, não, a brigada já mandou, mas o vice-governador não encaminhou, não, mas não está na Casa Civil, então eu observo um jogo de empurra que parece que o governo está apostando todas as fichas no CTSP ou no curso de sargento e vai restar para o ano que vem um mínimo de vagas que vai possibilitar para que o soldado consiga ascender profissionalmente pelo critério aquele maior, que é o critério da antiguidade, para assemelhar, digamos assim, a carreira de nós, oficiais superiores. Muito bom. Tá aí o detalhe trazido já na sua primeira abordagem, Major Tito. Aí, Major Queopes, justamente nessa fala do Major Tito é que eu me agarro numa tese, que ele fala justamente esse concurso do CTPS recente jogou os mais antigos contra os mais novos. Dito isso, uma das pautas mais pungentes da proposta é o fim do concurso e a promoção por antiguidade. Isso também não faria, daqui um pouco mais, uma cisão entre funcionários de mesma envergadura ou talvez uma desaceleração de comprometimento do moderno, que vai esperar ficar mais antigo, e dá um pouco mais uma zona de conforto do mais antigo, esperando essa promoção de critério de tempo, Major? Eu não vejo assim, dessa forma, porque eu não acho que vai jogar um
meu pensamento um contra o outro. Soldado mais moderno com mais antigo. O que eu vejo é uma questão de legalidade. Né? Não, tá ouvindo bem ou não tá um delay aí, tá ótimo. Um eco? Né? Não, tá perfeito. Tá perfeito. Tô recebendo com eco aqui. Tá. O que acontece? Por que tá havendo esse problema, essa rediscussão, essa novidade, né? Sobre esse projeto? Porque se nós pensar na origem, a origem desse problema, se pensar bem no projeto, ele trata basicamente, o fundo dele ali é promoções. Uhum. Então, né, o fundo dele é esse aí. Então, essa questão de tantos 5 anos, aí ele já é automaticamente promovido, como está no projeto. Estou dando um exemplo. Sim. Né? Ele tenta botar uma regularidade. E aí a questão é que não... tem a questão da meritocracia. Mas ela se extingue assim. Né? Então, sim, eu acho que se é uma modernidade, um plano que avança, ela não pode extinguir a meritocracia. Eu não posso ter futuros comandantes, seja de que nível for, em que passou o tempo, ele vai ser promovido. Vai ser promovido sem concurso. Isso não há um refino, não há um refino qualificatório, né, Major? Não, vamos pensar o seguinte. Qual é a origem disso aí, tudo que está acontecendo? Já há muitos anos, não é do governo agora, já é governos anteriores, não está sendo respeitada 2 leis. Né? As pessoas, os oficiais, os praças, estão até com a esperança de que esse projeto vai ser transformado em lei agora, que vai ser cumprido. Só que nós temos, por exemplo, a Lei de Promoções de Oficiais, a 12.577 de 2006, ela é bem clara no artigo que ela diz assim, ó, promoção dos oficiais é 21 de abril, 18 de novembro. O artigo dá a data. O decreto 30.618, não, muitos anos não é, de 1982, o decreto dos praças, na origem dele, ele tinha 3 datas para a promoção dos praças. Era 20 de setembro, 21 de abril e 18 de novembro, era 3. E aí, no ano 2000, houve uma mudança na legislação que tirou isso aí. E diz assim, ó, olha só o que diz. Diz lá que as promoções dos praças, quando forem realizadas, está bem assim na lei, imagina, é uma síntese isso aí. Quando forem realizadas, será somente numa única data, no dia 18 de novembro. Isso é absurdo. Tá, deixa eu perguntar para o senhor, só para o pessoal em casa entender. A legislação alterou e reduziu o número de datas anuais de promoção e isso também aperta um funil pelo contingente que é promovido, é isso? Claro. Quando isso acontece... Exatamente. Perfeito. Quando isso acontece, quem é o responsável? Jurídico, legislativo ou judiciário? Olha, é difícil dizer quem é o... Executivo, legislativo ou judiciário? Não, tá. É difícil dizer porque as leis elas são uma construção. É a construção da brigada, do legislativo, do executivo. Não, eu até hoje desconheço uma lei da brigada, né, de interesse da brigada, que tenha sido aprovada na Assembleia Legislativa que não tenha sido discutida. Bem ou mal, nunca houve uma surpresa para a brigada. O projeto sempre foi discutido, foi debatido, bem ou mal, mas foi aprovado. Né? O grande problema que nós temos está criando um hábito é de não cumprir as leis. Existem várias ações judiciais que dizem assim, olha, essa lei, a lei de promoção dos oficiais e o decreto dos praças tem que ser cumprido. Que já diz qual é a data, vai discutir o quê? O que eu vou interpretar? Né? Porque isso aí, então... Como já não vem sendo as pessoas promovidas, os praças não vêm sendo promovidos, aí vamos agora para a solução mágica. Vamos criar um projeto que vai mudar a nossa carreira, mas, pelo amor de Deus, não está sendo cumprido o básico. Esse é o grande problema, porque isso afeta
Sim, pode falar, desculpa. Não, desculpa, é que o senhor toca num ponto, e antes de voltar a palavra para o Major Tito, mas o senhor toca num ponto que é justamente o que eu falava com o ex-policial e mestre em ciências criminais, o Marcos Peçanha, agora há pouco, que é justamente isso. Se muitas vezes não há uma bravata politiqueira, porque me parece hoje que uma das poucas características universais, especialmente na Assembleia Legislativa, é a defesa da pauta da Brigada Militar, não porque todos os parlamentares de nível estadual entendem a importância disso, mas porque percebem a simpatia que isso gera na sociedade. Eu fico com essa impressão. Mas, acima de qualquer coisa, eu digo o seguinte, Major, se o que nós já tem uma dificuldade de cumprimento, e pode ser de caráter econômico, pode ser de caráter institucional e também, é claro, de caráter político, como renovar algo se o que já está posto não é cumprido? E qual é a garantia, por exemplo, que com o retorno do terceiro sargento em graduação isso vai ser cumprido, que com o retorno das promoções isso vai ser cumprido ainda que por questão de tempo? Qual é a garantia, Major? Olha, vamos pensar a origem disso aí. Vamos começar desde 1995 em diante. Vamos lá. Tá? Naquela época, foi colocado a qualidade total. Muito falava qualidade total. O que estava por trás disso? É uma visão, tá, para os órgãos públicos, de uma visão empresarial, de administração de empresas. Aí houve, né, e aquilo tomou conta do governo, da brigada, e aí houve em 97 o nosso estatuto tal como conhecemos hoje. Sim. E houve essas novas mudanças mudou muita coisa, mas com aspecto gerencial. Olha só, nível técnico, carreira. Isso nós temos que cuidar, é o linguajar, é a linguagem. Tá? Estão usando para a Brigada Militar uma linguagem de civis. Civis. Vou explicar por quê. Esse plano que está sendo, se projeta agora, do nível técnico, assim, de carreira que está acontecendo agora, é dizer assim, para onde nós queremos ir, onde nós devemos ir. Mas, na verdade, a Brigada está quase em crise. Por quê? Porque nós temos que saber quem nós somos. A Constituição Federal ela já dá uma formatação para a Brigada Militar. Nós somos reserva, nós somos militares, reservas das Forças Armadas. Toda a raiz dos nossos direitos inicia ali. Devemos olhar também a Constituição Estadual, né? A questão dos militares estaduais. Então, nós começamos a usar uma linguagem, e linguagem é poder, claro, né? de civis, porque o oficial é um gerente. Não. Claro que há aspectos de administração, por exemplo, vamos dizer, o Exército, as Forças Armadas Americanas, eles são um dos exércitos mais qualificados do mundo, extremamente avançado, mas eles avançaram a sua carreira, alguma novidade, lá existe o soldado, o cabo, o sargento, essa estrutura hierárquica eles não mudaram, o que eles mudam é a forma de trabalhar, é a tecnologia, é o que a Brigada deveria estar fazendo. Sim. E nós ainda tira o sargento, volta o sargento. Eu sou radical quanto a essa questão. Na minha opinião, tinha que voltar o cabo, terceiro sargento, subtenente, tinha uma estrutura, uma espinha dorsal igual às Forças Armadas. Vamos pensar o seguinte, a Brigada Militar fez uma estrutura que a gente está vendo que não funciona, porque se funcionasse eu não estava hoje aqui, nós não estávamos conversando sobre isso, que muitos outros estados não fizeram isso e estão muito bem obrigados. Eles estão lá discutindo sobre aumento salarial, normal, mas não sobre planos de carreira. Sim. Eu até quero, numa segunda rodada, falar um pouco mais com o senhor sobre isso. Complete, por favor. Tá, e o que acontece? Vem nessa questão, vem o governo, né? E, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, a nossa estrutura, ela vem na hierarquia, Constituição Federal. Tá no artigo 42 aqui da nossa Constituição do Estado. Sim. E ele vem e quebra a hierarquia. Como é que ele quebra a hierarquia? Os governos não fazem as promoções, não cumprem a lei, as promoções. A hierarquia, ela necessita, tá, que seja feito pro avançar dos postos, né, de graduações, que seja feita regularmente. A nossa carreira, ela é sucessiva,
irregular. E aí vem o atual governo e consegue colocar lá na Assembleia uma emenda constitucional 78, que diz assim, ó, que nós vamos ser promovidos, vai haver promoção quando houver juízo de conveniência e oportunidade. Isso é um absurdo. Numa carreira militar, isso é um absurdo. Não pode uma carreira militar ser dita conveniência e oportunidade, não. Você pergunte para um oficial das Forças Armadas, qualquer um, né, e diga assim, quando é que tu vai ser promovido? Ele diz a data. Ele diz assim, tal data eu vou sair capitão, se não houver nenhum problema eu vou atrasar um semestre. Ele sabe. Sim, né? Ninguém sabe nem quando é que vai ser a promoção. Regularidade e constância, certo. Exatamente, regular. Isso é a carreira, isso é carreira. Tá. Né? Então eu brinco, pessoal, digo assim, olha, nós temos, os oficiais, eu não porque eu estou na reserva agora, os oficiais atuais, eles têm, né, eles têm uma carreira, mas não são oficiais de carreira. Sim. Eles têm um bom emprego, eles têm uma carreira, mas porque é oficial de carreira são os oficiais das Forças Armadas. Por quê? Porque preenche aqueles requisitos de regularidade. Calendarização, né? Muito das promoções. Bem. Tá aí, exatamente. Major Queops, um dos nossos convidados. Volto com o Major Tito. Major, em cima da fala do Major Queops, e depois a gente vai desdobrar, ele fala, né? Sou mais radical, por mim voltaria cabo, tenente, etc, etc, etc. Eu pergunto para o senhor, há lastro econômico para o estado falido do Rio Grande do Sul se comprometer com o reingresso dessas estruturas? Primeiro, eu acho que é importante eu resgatar aqui na própria fala do Dr. Queops, aqui, meu colega da reserva, é que, primeiro, né, quando se fala e o Major Queops ali falou em meritocracia, nós temos que dizer que é o seguinte, quando se fala em plano de modernização da carreira, nós não estamos falando de oficiais, nós estamos falando do nível médio da brigada, que querem uma carreira semelhante, ou seja, a ascensão funcional semelhante à nossa carreira de oficiais. Ou seja, eu sou capitão, para eu ascender ao posto de major, eu faço o CAO, o antigo CAO, né? O CSPM lá fez, e aí ele vai fazer o curso para sair major. Por antiguidade, ele é chamado para fazer o curso e depois ele é promovido dentro, enfim, aí tem a meritocracia. O que as praças estão pedindo é exatamente isso. Mas qual é o problema maior que tem aí? Também o Major Queops coloca ali. Nós temos 2 datas de promoções por ano, né? E o governo, 5 semestres, não promoveu ninguém. Simplesmente não promoveu. Ficou a critério do governante, alegou a tal crise financeira do Estado e não promoveu. E que crise é essa que, lá na tropa, essa vaga está sendo preenchida por alguém? Portanto, não tem impacto financeiro nenhum promover, porque as vagas, elas estão preenchidas por alguém. Então, nós viemos numa escalada de retirada de direitos desde o governo Sartori. Sim. O governo Eduardo Leite faz a mesma coisa, retira direitos. Faz, na carreira do soldado, ele cria 3 níveis de soldado, onde um soldado, para ascender para segunda e primeira, ele leva 10 e 20 anos, respectivamente. Ou seja, no final da carreira ele ainda é soldado, e nós temos aí camarada indo para a reserva como soldado sem nenhuma oportunidade de ter sido promovido, ou de ter frequentado um curso que seja. Sim. Por exemplo, quem fez o CTSP o ano passado, tinham sargentos prontos desde junho do ano passado. Tem um caso, inclusive, de um sargento lá da região das Missões, que ainda era segundo sargento, tinha 35 anos de serviço, estava aguardando ser promovido porque ele ainda tinha o direito de ir para a reserva como tenente. E aí ele foi morto num roubo, numa abordagem policial. Acabou sendo morto. E ele só ficou 5 anos a mais porque ele estava aguardando a promoção dele que o governo não fez. Isso é verdade. E o camarada é morto numa ocorrência policial, já podia estar em casa com a família. Então, quando se fala em plano de modernização na carreira, nós falamos que as praças querem o quê? Elas querem, por exemplo, entrar com o terceiro grau, um baita avanço, é um bom avanço. Elas querem ascender na carreira, assim como nós, oficiais, tivemos oportunidade de ascendermos na carreira sendo chamados na antiguidade para frequentar o curso e para ser promovido depois. Aí sim,
vai entrar uma parte de mérito e uma parte de antiguidade, como é a nossa carreira. E é isso que as praças estão pedindo, sabe? Então, uma retirada de direitos absurda, sinalizam para a tropa que agora nós vamos fazer um plano que vai modernizar a carreira, mas do nível médio, das praças da brigada. E aí os camaradas são enganados e aplicam um CTSP, que é um curso de sargento, de 2.100 vagas que vai, em 3 períodos que vão fazer o curso, que vai preencher aquelas vagas desse povo que queria ascender pelo princípio da antiguidade. Sim. Então, tem um problema aí. Bom, financeiramente para o Estado, criar mais postos ou mais graduações, eu não sei o que isso impacta lá financeiramente. O que eu posso te dizer, Tiago, e dizer ao Major Kelps, aí, meu colega, é que isso impacta, sim, na saúde, inclusive mental dos servidores. Eu entrei na brigada como soldado. Perfeito. E quando eu entrei, eu vislumbrava atender profissionalmente. Major, o senhor entrou como soldado e é major da reserva. Então o senhor acabou de dizer, mas não tem oportunidade, como é que o senhor é major? Eu tive oportunidade, eu quero que a tropa hoje tenha oportunidade de crescer profissionalmente. É isso. Eu sou um exemplo. E qual foi o caminho que o senhor percorreu, major? Cursos, e depois eu fui, por antiguidade, eu fiz o curso lá de capitão para sair major, e não permaneci, porque tinha vencido o meu tempo e achei que eu devia voltar para casa. Então, mas podia ter ficado mais 6 anos. É aí que eu martelo, a questão dos cursos, né? Porque eu fico muito preocupado com a questão, e eu repito, eu estou sendo reticente isso no programa, né? Não quero ficar repetitivo, mas eu acho que é uma pauta que a gente tem que bater, do quanto esse espelhamento na Polícia Civil pode acomodar a brigada que já vem flagelada, com abandono de Estado, com toda a falta de estrutura, não é só estrutural o abandono, né? A munição não falta só na arma, ela falta no comportamento do policial militar, mas quanto mais eu deixar a mensagem dessa promoção compulsória por antiguidade, eu restringo essa evolução intelectual para que nós tenhamos hoje o senhor como major, por exemplo. E isso pode Thiago, aí que está, Thiago, numa falta de mentalidade da Polícia Militar, major. Diga. Não, as praças da brigada não querem ser promovidas até primeiro sargento ou primeiro tenente sem fazer curso. Elas querem ser chamadas para o curso por antiguidade. Então a obrigação... Vai ter o nivelamento, vai ter o treinamento óbvio. O camarada não vai ser primeiro sargento sem curso. Mas Major Kelps acaba de dizer que a legislação já não é cumprida agora como ela está. Aí, sim. Tu entende? O exemplo é esse. Então nós perdemos tempo. Talvez nós estejamos perdendo tempo e ocupando o legislativo com a tentativa de uma modernização que é impraticável, talvez agora, pelo menos nesse atual cenário, ao invés de tentarmos alguma coisa que é praticável. Então eu pergunto para o senhor, onde é que o senhor vê que é o tendão de Aquiles da proposta de modernização? Onde é que está fragilizado? O tendão de Aquiles... foi eles sentarem com as associações, sentarem com as praças, despertarem uma possibilidade de modernizar a carreira ou transformar a carreira deles semelhante à nossa carreira de oficiais, ou seja, que nós somos chamados para frequentar os cursos. Depois de ter feito o concurso para oficial, nós ascendemos funcionalmente até o posto de coronel, sendo chamados na antiguidade e frequentando o curso e nos habilitando aí sim, uma parte por antiguidade, uma parte por merecimento, a chegarem ao último posto, ao último posto, aí sentaram com eles, ofereceram essa possibilidade não foi cumprida e já imediatamente abriram um CTSP, ou seja, enganaram e despertaram uma falsa expectativa de que sim, era possível. E isso não vai acontecer. E é essa sensação... Talvez vai acontecer o ano que vem, que é o ano de eleições. E aí o senhor chegou onde eu estou desde o começo do programa, ao me familiarizar com o tema, que eu sinto um vazio discursivo. Eu sinto que está se vendendo para o policial militar de nível médio, que ele, com essa modernização, vai conseguir atingir algo e ele vai gerar essa demanda de expectativa, mas eu não vejo que isso vai acontecer especialmente por um critério de arrancada. O senhor falou que um empurra para o outro, isso a gente percebeu, né? O executivo, o legislativo, falas e tal, mas nós estamos em uma recessão especialmente agravada pela pandemia.
É contraditório se hoje nós avançarmos num custeio, e eu concordo e entendo quando a gente diz que não é custo a qualificação financeira do funcionário público de segurança, mas hoje não dá para torcer esse pano e sair mais pingo nenhum. Então o senhor não imagina que isso pode encerrar as conversas? Especialmente a crise econômica do Estado? Tiago, acho que não. Me permita, eu te digo que não, porque aí tem que conhecer a nossa realidade como instituição. O soldado que está na tropa e tem uma vaga de sargento e não houve promoção e não foi promovido de sargento e não ocupou a vaga dele, o soldado está respondendo pela função do sargento, está ganhando a função de sargento e está descontando, inclusive, para o IP como soldado. Ou seja, o Estado deixa, inclusive, de arrecadar. A nossa realidade é essa. Nós temos um QO, que nós chamamos, que é o quadro ordinário, que prevê número X de policiais. Por exemplo, vamos aqui, hipoteticamente, dizer, tem uma previsão de 100 sargentos, tá? Sim. Se nós tivermos, de fato, 70 sargentos, 30 soldados respondem pela função de sargento e recebem pela função de sargento. Tá, então e é só uma questão de nomenclatura. para o IP é só uma questão... como soldado. Tá, mas então o que beneficia a retomada do terceiro sargento se ele já cumpre a função e ganha como? Qual é a diferença? O que muda? Cara, nós temos uma expectativa em sermos promovidos. E ele, para ser segundo sargento, ele tem que ser terceiro. Sim. E ele, para ser primeiro, ele tem que ter sido segundo sargento antes. Mas vamos lá, se hoje, no vazio estrutural da instituição, de 100 vagas destinadas a sargento, 30 são ocupadas por soldados, esse soldado, ele está ocupando um cargo superior, ganhando mais pela ocupação do cargo, que muito provavelmente ele não teria direito se fosse esperar o tempo de carreira nessa Constituição que está se propondo na novidade, ou não? Eu quero te dizer o seguinte, digamos que esse soldado se acidenta e que se esse soldado morre em serviço e aquela diferença de R$1.000, 800, 900 reais, que ele, em sendo promovido, ele ganharia para o resto da vida. Claro. Não, para o resto da vida não, porque ele teria morrido, né? Para o resto da vida não, porque ele teria morrido. Não, estou dizendo. Sim. Ele estando na tropa ali, ele ganharia pelo resto da vida, claro, né? Sim. Mas ele morrendo, ele perde isso, e a viúva perde isso. Certo. Porque ele estava numa diferença que às vezes representa R$1.000 mas então, na carreira do servidor. Aí é que eu estou tentando perguntar se os esforços não têm que ser concentrados em aplicações cabíveis dentro da realidade econômica do Estado. Olha o que eu vejo dentro da sua fala, imediatamente pensando. Se hoje eu não tenho como prover para a instituição uma retomada de um cargo como de terceiro sargento, porque pega um aspecto quantitativo muito grande, então não seria melhor lutar para que, em caso de aposentadoria ou acidente ou morte do funcionário de função inferior, estando ocupando aquela função, automaticamente lhe seja atribuído, porque isso diminui percentualmente o número de pessoas comprometidas com isso e estamos falando de oneração para os cofres públicos. Não seria uma luta mais fácil de vencer? Bueno, aí essa é uma decisão ou um questionamento que as associações das praças têm que fazer, né? Na minha visão, o problema, o gargalo está numa coisa: o governo se comprometeu com um negócio que não cumpriu. Gerou uma falsa expectativa e não cumpriu. E agora interrompe ou sepulta o tal de plano de modernização na carreira, que sentaram a várias mãos, discutiram isso e sepulta isso já com o novo CTSP. Então diga a verdade para a tropa. Mas é o que eu estou dizendo. Agora nós concordamos, Major. O senhor entende o seguinte, essa verdade... Não, mas quando o senhor diz essa verdade começa no projeto de lei, quando, eu repito, se nós pararmos 5 minutos para analisar o espectro político do Rio Grande do Sul, ele é completamente um vitral. Cada um com seus interesses, as bancadas bem definidas, e tem um tema que me pareceu harmonizar todas as falas, que é o tema da segurança pública, e aí, tentando encontrar um vácuo na fragilização social da segurança pública, quando a Brigada Militar é o último braço de segurança, num Estado que está completamente ao abandono da marginalidade, aí se sabe que essa pauta é uma pauta completamente sorriso aberto para a sociedade. Então, se juntou todos os espectros políticos para vender uma ideia. E aí colocar contra a parede executivo, colocar contra a parede, inclusive, até um comprometimento da instituição,
Porque aí fica muito difícil. É como o pai e a mãe que tem que dizer não. Um vai ter que fazer o papel do tira-mal. Vocês que são policiais, tem o tira-bom e o tira-mal. O legislativo comprou a ideia de vender o tira-bom. Quem é que vai dar o tira-mal e dizer, tá, mas nós não temos grana para isso e nem estrutura? Porque agora já está dito na rua que seria capaz e possível. Quer dizer, mas me parece um pouco até infantil, Major, que nós não percebamos que esse é um assunto econômico e não estrutural. E aí, sendo econômico, bom, o argumento já está dado, o Estado não tem condições financeiras. O senhor sabe melhor do que eu, Major. Primeiro, desculpa, Kelps, eu vou liberar ali pro Kelps também dar a opinião dele, óbvio, né? Por favor. Mas assim, primeiro que isso não é uma pauta do Legislativo. Mas isso foi uma iniciativa das associações que conversaram com o governo. Bueno, na conversa com o governo, Major, quem é que propôs a audiência pública do último dia 10, reúne a sociedade... Mas ela é uma consequência... Tiago, ela é uma consequência das reuniões que já houveram entre associações e governo. Tudo bem, mas nós só estamos... Associações, comando da brigada e governo. Ok. Faz horas que eles vêm conversando sobre isso. Bom, aí, claro, cada fatia de deputado ali vai querer entrar no jogo para tentar auxiliar, apoiar, acrescentar, suprimir. Bom, isso é outra coisa, mas a iniciativa foi das associações em sentar numa mesa de negociação com o governo, uma vez que perderam quase tudo em 6 anos e 5 meses. Nós perdemos quase tudo. Só nos resta paridade, ou seja, eu ganhar a mesma coisa de quem está na ativa, e nos resta ainda as 40 horas semanais, que logo aí na frente vão tentar tirar, na minha concepção. No mais, direito quase nenhum nós temos. Em 6 anos e 5 meses. Major Queops, o senhor poderia explicar, já no aspecto didático, o que seria a alteração dos interstícios para o pessoal de casa entender o que isso muda na vida do policial militar? Bom, vamos dizer o seguinte, o interstício muito longo, tá? É a promoção. Eu sou promovido a 3º sargento. E aí coloca um prazo mínimo de tempo para que a próxima promoção seja a 2º sargento. Vamos dizer que a gente coloque 3 anos. Esse período entre a última e a última promoção e para que eu possa concorrer a uma nova promoção, esse período, digamos, no caso que eu dei um exemplo, 3 anos apenas, é chamado interstício. Isso ele é feito com muito cuidado, por exemplo, assim, nas Forças Armadas. A Brigada fazia isso antes dessas mudanças que nós tivemos a partir de 95, 96, com o Estatuto em 97. Né? Por exemplo, colocaram um interstício da promoção do capitão para major, se não me engano, 8 anos. Então, o que acontece? É um período muito longo. Uma carreira militar que ela tem que ser... regular, a espinha dorsal dela é a regularidade, né? Sucessiva e regular. Sim. Né? É um período muito grande. Então, nós vimos agora, se vocês acompanharam no Facebook, eu achei até meio triste. O pessoal estava alegre, né? O pessoal que foi promovido botava foto no Facebook das suas divisas, que houve as promoções, dos oficiais, né? De capitães a majores, oficiais com 10 anos, 11 anos. Isso é um absurdo numa carreira militar, né? Porque como é que você vai ficar de capitão a major 11? Ah, mas era assim, fizeram agora, um novo quadro. Sim, mas a carreira militar ela tem que ser mais curta, os interstícios. E isso é uma das coisas que mais mudam na brigada, né? Quer dizer, a brigada não muda, ela sofre as alterações da conveniência dos governos que estão de plantão. Né? Então troca, eu tenho interesse que seja mais curto o período, eu diminuo, faço um decreto, uma lei que diminui, vai levar de 4 anos uma promoção de um determinado graduação a outra, eu quero botar e deixar para metade, porque eu tenho que promover uma turma assim, assado. Né? Isso é extremamente prejudicial. Quanto mais, assim, às vezes eu penso assim, mas o Queops quer voltar ao passar um saudosismo, não é. Nós não podemos pensar assim, nós temos que, porque é para frente que se anda. Claro. Tá? Nós temos que, né? Nós temos que pensar que os nossos antigos, tá? Os nossos mestres, tá?
quando tiverem em 88 na Constituição Federal, eles foram buscar lá uma semelhança, porque uma semelhança com a carreira das Forças Armadas, uma estrutura das Forças Armadas. E tinha tudo a ver, assim, com a essência da nossa... Por isso que eu digo, às vezes nós entramos em crise, nós não sabemos quem nós somos. É uma crise de identidade, né? Major. Aí nós... É uma crise de identidade, porque se nós somos militares... Eu achei muito interessante o seu argumento da crise de identidade, porque o senhor fala, a Constituição de 88 busca um espelhamento na linha militar-exército. Agora, essa proposta, ela busca quase que se identificar com a Polícia Civil. Ao mesmo passo que, internamente, os praças tentam buscar uma equiparação, não uma equiparação, mas um espelhamento, uma similaridade com os oficiais. Então, a Brigada Militar parece que não se entende do portão para dentro e do portão para fora. Qual é a sua identidade, de fato, Major? Na verdade, eu diria que essa crise é mais gerada pelo pessoal de fora, tá? Eu hoje estou na reserva, mas quando eu estava dentro da brigada, entre nós lá dentro tem harmonia, certo? Sim. Então ela é gerada momentaneamente, essas crises, né? Mas o que ocorre? Nós devemos pensar que, e por isso que eu digo, linguagem é poder, é aquilo que a gente usa, por exemplo, houve umas modernizações, por exemplo, na Polícia de Minas Gerais. Lá eles criaram, lá fizeram um código de ética. Veja bem, isso é uma linguagem, um linguajar de civis. Nós temos regulamento disciplinar, militar tem regulamento disciplinar, né? E ali está toda a estrutura. Ali que vem a harmonia de é que deve ser feita as coisas. Deixa eu entender só. Mas qual é a diferença do Código de Ética para o regulamento disciplinar? Porque, essencialmente, ambos são, vamos dizer, normatividade deontológica. Mas o que muda, então, a não ser terminologia, enfim? Na aparência. Vou dar um exemplo. Nesses regulamentos, quando fala em código de ética, geralmente é buscado, por exemplo, da Polícia Civil. A Polícia Civil, agora eu não conheço muito bem o regulamento, mas se eu não estou enganado, eles precisam ter sempre um PADM, um processo administrativo, Sim. É por 3 integrantes. Né? Nos civis, inclusive, funcionário aí comum, que não seja da área de segurança, tem que ter, está na lei, tem que ser terceiro grau, se não me engano, tem que ser pelo menos um integrante da... Essas comissões, isso aí é aí que vem a origem código de ética, tá? No sistema militar, é que pune, ele averigua e pune. E aí você tem direito ao recurso, né, para a autoridade que está acima. Mas essa decisão monocrática, ela não é mais dificultosa para o estabelecimento da verdade, por exemplo? Aí é que está, não podemos confundir. Nós tínhamos antigamente, tá, aquela verdade que era que o oficial ali, o sargento, deixava, quem é que não lembra daquele 3 dias aguardando solução de parte, né? Ela que era verdade formal ali, né? Agora não, tem que ter ampla defesa e contraditório. Mas o sistema militar não funciona, ele não tem como funcionar se não for aquele comandante lá que ele acusa, ele apura e ele pune, e depois você recorre. Isso serve muito bem nas outras instituições, mas numa instituição militar, o sistema só funciona assim. Ele tem que ser mais rápido, ele tem que ser ágil, né? Agora, claro, há uma modernidade. Hoje você não precisa tirar a liberdade de um praça ou de um oficial para cumprir uma punição. Né? E isso é uma modernidade. Mas essa rapidez, né, ela tem que existir. Isso só acontece no Brasil? Não. Todos os países do mundo, a maioria do sistema militar é assim. E o sistema militar funciona por ser assim. É tudo uma questão de conceito, e o conceito inicia na linguagem. Vamos dizer assim, o crime de deserção. Vou dar um exemplo. Por que eu falo linguagem? O crime de deserção, ele já vem desde a época dos romanos. Sim. Quando Júlio César invadiu, tá, a África, os legionários, eles tinham mania de, alguns cansados, esgotados, eles iam ao deserto, eles desertavam, fugiam. Aí, como eles iam ao deserto,
Eles, olha, desertou. Imagine, E isso Major, nós viemos que trazendo antes de disso- séculos e séculos e séculos. Antes disso ainda, em 2400 a.C., o Sócrates era oficial na Guerra da Liga do Peloponeso e por deserção ele foi preso, sendo oficial. Foi preso. Veja como é que como nós temos linguajares antigos, né? Por exemplo, o que nós temos hoje, salário, vem de salarium, é um punhado de sal que os romanos davam para o sal. O sal era tão raro que os milites, que hoje a gente chama de milicos, ganhavam aquele punhado que valia muito. Né? Então, veja bem, nós não podemos agora chegar e querer inventar roda. Porque modificar a brigada e vai ter consequências. Foi o que aconteceu em 97, nós reinventamos a roda e estamos aqui discutindo isso, né? Enquanto outros estados seguiram a tradição, estão mais nessa questão, estão pacificados, os outros estados do nosso país. Já tem reformas dessa estrutura em São Paulo, na Polícia de São Paulo, de Tocantins, do Rio de Janeiro, especificamente falando. Melhorou a qualidade de vida do policial militar desses estados, Major? Eu não tenho conhecimento para falar sobre. O senhor tem alguma informação, Major Tito? Vou ficar te devendo. Não, sem problema. O senhor tem alguma informação a respeito da qualidade de vida, da qualidade estrutural, da qualidade funcional dos policiais militares, especialmente dos praças em São Paulo, no Rio e Tocantins, Major? O que eu posso te dizer, por exemplo, é que assim, nós vivemos uma realidade de ter sido por muito tempo o segundo pior salário do país. E eu acho que poucas polícias no país perderam tantos direitos que nem nós perdemos nos 6 últimos anos. E o Major Queops agora aqui falava sobre a questão de nossa vinculação com as Forças Armadas, né? Pois é, as Forças Armadas, elas descontam 10,5% de previdência. Nós estamos indo para uma alíquota de até 22% de previdência. Ou seja, o regulamento ele é muito duro para nós e nós temos que nos enquadrar a um regimento, um regulamento que nos aproxima das Forças Armadas, mas quando nós falamos em direitos, nós não somos reconhecidos como tal. Exemplo claro, isso consta na doutor PL 29? Que é um advogado, sabe. Isso consta na PL 29? Isso consta no projeto de lei? Já está aprovado, já começa a vigir agora, que tinha 3, ele foi em 29 de dezembro, se não me engano, foi sancionado pelo governador a lei, e aí ela tem 3 meses para vigir, então agora já começa a vigir o desconto de até 22% de alíquota da Previdência Estadual. Ou seja, nós viemos numa escalada de perda de direitos, de empobrecimento, inclusive, da tropa. Não no nosso caso, nós oficiais superiores, inclusive, fomos beneficiados porque aumentou a disparidade, inclusive, entre nós oficiais e os praças, certo, em termos de salário. Isso, né, nós sabemos que isso tem também um problema, né? Isso é um problema que eles sempre falavam na paridade nossa, nós mantermos uma certa isonomia próximo ao que ganha, X% que ganha o nosso cargo maior, que é o de coronel, e essa disparidade ela aumentou, inclusive, com o advento do subsídio. Sim. Não, complete, por favor, desculpe. Ela aumentou com o advento do subsídio. Ou seja, a diferença do salário de nós, oficiais, e nós temos que reconhecer isso, é uma verdade, ela aumentou em relação ao tenente, ao sargento e ao soldado. E aí, claro, nós somos uma tropa dividida, infelizmente é isso. Mas pelas condições que nós nos encontramos, 6 anos e 5 meses perdendo direitos, perdemos um monte de direitos, né? Agora, por exemplo, se aplica, eu não sei se tu sabes ali, mas foi aplicado esse CTSP, que já está aberto, sem prazo praticamente nenhum, para os camaradas se prepararem fisicamente. É um pré-requisito já chegar com o teste de aptidão física para se inscrever para o curso de sargento. Antes, o TAF, que é o teste de aptidão física, ele era dentro do certame. Lá, depois de eu me inscrever, eu tinha um prazo para fazer o TAF. Com essa pandemia, o pessoal se preparou. Com essa pandemia, um ano de pandemia, o pessoal cansado, sofrendo, trabalhando na rua, estressado. O cara estressado, ele come mais, ele se descuida um pouco. Eu sei porque eu estou no sítio aqui. E aqui eu trabalho muito no sítio, então eu ainda estou magro. Mas a tropa não está com sanidade tranquila. E aí, de repente, o camarada que fez
o TAF na tropa e tem validade por 1 ano, quer dizer, não existe nem isonomia nem nisso. E aí quem está na tropa agora e não está com o TAF válido, vai ter que correr na pista, fazer abdominal, fazer apoio, fazer barra. Tá, mas também tem um problema na informação que o senhor nos passa, mas Major. é obrigação dela ficar preparada. Mas em 1 ano e pouco de pandemia, será que está preparada? Mas tem um outro problema que aí eu acho que ele é a antessala desse problema. O que o senhor fala é perfeito, concordo com o senhor. O caráter isonômico ele tem que ser estabelecido para qualquer tipo de concurso, seja ele intelectual ou físico, né? Mas quando o senhor fala, né, que o profissional de segurança pública ele vai se preparar para o TAF, né, para a prova física, e ele vai adequar a sua estrutura física para o concurso e ele não está apto, ele ainda assim é o profissional de segurança pública que está na rua. Então, é por isso que eu digo que o problema tem que ser enxergado de trás. Então, na rua nós temos policiais que estão fora de forma. Nós temos policiais que, como o senhor disse... Então, mas para aí, então o problema não é só para o TAF. Então, há estrutura, porque não é a questão do concurso em si, não é a exigibilidade do concurso, é a questão da estrutura da preparação desse profissional de segurança. Tiago, nós estamos há 1 ano e 1 mês praticamente de pandemia, em isolamento social quase que total, com estresse. Nós tivemos 8 suicídios esse ano na Brigada. É uma tragédia. É uma tragédia e nós temos que levar em conta tudo isso. E aí nós, por quê? Porque eu me lembro assim, o Major Kelps também fez. Quando eu fui fazer o exame para o CFO, até mesmo quando eu fiz o concurso para sargento, bom, tinha um prazo lá para fazer, tinha uma data específica que era a data dos cursos, até isso nós mudamos, porque não teve promoção. Nós estamos há 5 semestres sem promoções, as últimas saíram agora. Bom, tinha um período lá que se fazia a seleção. E o que eu fiz? Eu fui para dentro de uma academia, eu era sargento, não estava preparado fisicamente para enfrentar um teste de aptidão física, que é porrada, é difícil. Sim. E aí o que eu fiz? Fui para dentro de uma academia, fiz musculação, fiz corrida. Em 2 meses e pouco eu estava um aço, eu sou um cara magro. Agora o camarada que está mais gordo, está estressado, está cheio de atividade. Nós temos um problema grave, nós não temos reposição de efetivo já há muitos anos. Nós estamos muito aquém, então existe uma sobrecarga de trabalho, inclusive, e de responsabilidade para quem está trabalhando na rua. Aí é que eu volto... Não tem reposição de efetivo. E aí é que eu volto, e aí eu vou deixar essa para a gente debater depois do intervalo, mas se eu tiro... Se o soldado se prepara, por exemplo, para o TAF, e isso muitas vezes é quase que o regrador para que ele vá adequar o seu compartimento físico... Se eu tiro os concursos e vou estender as promoções por tempo, eu tiro também esse compromisso dele com o seu instrumento de trabalho, que é a qualidade física, muitas vezes. Tem isso para ser debatido. Mas a gente vai falar já já. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos, porque o papo está muito bom. O Major Kelps e também o Major Tito são os nossos convidados para debatermos a modernização do plano de carreira da Brigada Militar. Fique aí, a gente volta em instantes. Parte do programa, o ex-policial militar e também especialista em ciências criminais, o Marcos Peçanha. E agora, na segunda parte, os majores Tito e Kelps. E nós voltamos ao debate. Deixa eu voltar com o Major Kelps. Major, em paralelo a toda essa discussão de caráter estadual, tem, tramitando em Brasília, uma lei federal. Ela não sublima, se e quando aprovada, ela não sublima todo e qualquer caráter decidido agora? Como é que é o trâmite jurídico de relação dessas duas leis de mesmo interesse, que é a modernização da promoção dos brigadianos? Olha, Tiago, a questão é assim, nós estamos com um problema de que nós devemos seguir o decreto 667, tá? A questão da estrutura, da organização das polícias e dos bombeiros militares, tá? Mas mesmo assim, há uma lei, e digamos no caso ela pode ser considerada uma lei nacional, tá? Porque ela envolve todos os estados, né, de interesse das polícias militares, essas leis elas têm que respeitar
o aspecto federativo, que nós somos uma federação. Tá? Então, os estados eles têm autonomia quanto às suas polícias militares, né? Isso é um momento, porque por que está acontecendo isso? Porque nós estamos no governo, um governo, né, que em nível da União, nível federal, é voltado para a área militar, né? Tem inclusive muitos integrantes da área militar, e é normal que venha, né, ele venha algumas coisas que vêm regular ou beneficiar, né, os policiais militares. Mas uma das provas de que nós somos uma federação, vamos dizer assim, em andamento, né, é de que foi feito agora a emenda constitucional 103, da emenda constitucional federal, da Constituição Federal. Sim. Ela oportunizou de que a União pudesse ter modificar algumas competências em razão do sistema. Eu sempre falo previdência dos militares, porque é o que todo mundo me entende, que a imprensa toda usa esse termo, né? Mas o correto, tecnicamente, é sistema de proteção dos militares, né? E aí no decreto, essa lei modificou, então a Constituição Federal permitiu, que está sendo combatido pelo nosso governador, nosso estado, né? Então, o governo federal, União, se sentiu agora, né, autorizada a regular a questão do sistema de proteção dos militares, valendo para todos os estados. O que acontece? Só que os governadores começaram a contestar essa lei, porque exatamente essa questão do aspecto federativo. Olha, a União tem a competência dela, os estados têm a sua competência. Então, isso é um conflito que está ainda em debate. Então, eu assim, não vejo que uma lei federal agora a panaceia agora vai ser de solução dos problemas. Porque nós somos um país continental, não dá para querer dizer como é que a polícia militar, né, regular todo o Brasil, os polícias militares são características, né, culturas completamente diferentes. Né? Nós nos orgulhamos aqui, que temos 200 e poucos anos, né, a Brigada Militar, mas vamos lembrar que a Polícia Militar da Bahia é uma polícia de 400 anos. Né? É muito tempo. Tem outras polícias de outros estados muito novos. É muito tempo. Né? Então, e veja bem, essa polícia não fez uma reforma na questão de estrutura hierárquica dela. Não suprimiu postos, não criou postos novos. Está tudo funcionando, eles estão lá muito bem, obrigado. Né? A funcionar, a coisa funciona. Né? Então, o que ocorre agora? Nós temos que cuidar muito desses detalhes. Os estados, se houver uma coisa que... Vamos dar um exemplo assim, não pode vir uma lei da União e dizendo assim, vai acontecer, vamos estruturar de tal forma. Sim, mas quem vai pagar a conta disso? Cada estado tem a sua realidade, nós temos que entender que o estado está em condições terríveis aqui, isso é uma realidade patente, não tem como nós negarmos isso. Né? Agora, o que nós temos que lutar? Eu volto lá para o básico. Qual é a origem de todo esse debate? Por que esse problema? Os praças estão, obviamente, eles sofrem com esse problema de não ter promoções, de ao longo dos anos, não foi do governo para cá, eu estou dizendo assim, é muito mais tempo atrás. Não dá para dizer que foi tal governador, tá, que começou a não cumprir a lei, a data das promoções. Isso gerou um efeito cascata. Sim. Muito grande que nós estamos vendo agora. Né? Então, o que acontece? Se nós não cumprirmos a questão da lei das promoções, o efetivo ele não vai ser reposto. A questão da meritocracia, a questão da expectativa, né, do militar dele ser promovido, aquilo dá um entusiasmo, porque assim, a promoção não é direito adquirido, viu? Dentro das regras legais, ele é um direito a ser conquistado. Sim. E já existem as regras legais. Não pode ser abandonado. Postas. Nunca. Exatamente.
Só que é o seguinte, não está sendo respeitado. Por isso que nós agora vamos suprimir o posto, colocamos o posto. Quer ver um exemplo dessa tristeza que está acontecendo isso aí? Aí coloca assim, ó, eu estou aqui só debatendo o aspecto, até vou olhar no celular aqui, o artigo 19 desse projeto, tá? Que fala, estou dando só um exemplo, das atribuições institucionais dos quadros de oficiais auxiliares. Veja a crise que... Estou falando sobre o aspecto jurídico. Sim. Eu não estou aqui debatendo se o plano é bom, se o plano é ruim, se a brigada vai acertar em fazer isso. Não, isso não é um aspecto, não me diz respeito isso aí. Certo. Né? Eu não estou mais dentro da brigada, eu não tenho legitimidade para dizer isso. Eu não posso falar pelos oficiais. Né? Eu não posso falar pelos praças, não pertenço às associações. Né? Eu acho que eles deveriam estar aqui conversando, eu acho que vai ter outras oportunidades. Claro. Tem que ser muito bem. As associações têm que conversar, tem que se conversar. O tema só abre hoje. Hein? Exatamente. Veja bem, olha só, do aspecto jurídico, o artigo 19. Olha só, ele diz assim, ó, o capitão QOA será responsável pelo expediente administrativo, atuará nas atividades de chefia, seções, chefia, setores, né? E olha só, de média complexidade, quando não houver oficial QOA disponível na unidade. Isso juridicamente, isso aqui não tem como passar, isso é insustentável. O que está acontecendo? O que está dizendo o artigo aqui? Que assim, as letras me saltam, né? Os efeitos dela me saltam aos olhos. Pode passar, né, assim, em albes por alguns, mas assim, elas saltam aos olhos. Sim. Por quê? Você não pode criar uma carreira paralela. É óbvio que os praças querem ter a ascensão funcional, né? Mas então você começa a estruturar os postos, começa a criar, fazer regularmente as promoções, mas não assim, ó, criar uma paralela. Vou dar um exemplo ali, ó. Para o oficial, né, é o grau, nível superior. Não pode, por exemplo, nível médio, quando aquele oficial de grau superior não está, eu vou cumprir aquela função. Olha só, veja bem, o que é um quadro de oficial, de administrativo? Mas o que os oficiais do quadro do QOEM, eles fazem? Desde a faculdade, né, hoje, na minha época, nós já tínhamos direito na academia. Então, nós temos muitas cadeiras de lá. Por quê? Porque o direito está ligado à nossa função também. O direito, né? O senhor diz as ciências jurídicas, né? Não é direito a algo, é ciências jurídicas. Exatamente. Isso, as ciências jurídicas, né? Então, a nossa função ela é extremamente rica. Nós podemos ter psicólogos, administradores, ela é riquíssima, né? Mas o direito, ela está inerente, ela é ligada a nós. Claro. Tanto é que naquela academia, em 86, eu comecei a aprender, e aí na faculdade eu só completei as cadeiras. O que acontece? Nós aprendemos ali, como é uma carreira hoje, que alguns dizem, jurídica, tá? Nós fazemos ali os inquéritos policiais militares, fazemos solução de conselho de disciplina, esse é o aspecto administrativo. Por isso que eu aprendi lá direito penal militar, por isso que eu aprendi direito processual penal militar. Sim. Aí não pode vir, essa é a minha função administrativa. Aí agora eu vou suplementar, fazer uma outra carreira que se diz administrativo, mas não vai fazer o que eu posso fazer, porque ele não está habilitado. E vai fazer quando eu não tiver e de acordo com o artigo 10, está na lei ali, ó, o artigo 10 fala lá do quê? Das funções dos oficiais do quadro de Estado-Maior. Que é a função jurídica daqueles que são bacharéis em Direito, foram aprovados num concurso e fizeram 2 anos. Né? Ou seja, deram uma qualificação para eles fazerem, essa é a função administrativa. Certo. Então, só para você ter uma ideia da repercussão disso aí, assim, ó, vamos imaginar, agora vamos passar para o mundo civil. Seria, se nós... por isso que eu acho que não passa esse artigo, me desculpe, assim, se estão vendendo alguma coisa, né? Assim, ó, é a mesma coisa que dizer que um promotor, o promotor não está. Vou dizer que o Ministério Público entrasse um artigo assim. Seria a mesma coisa que o promotor não está naquele, né, determinado fórum. Aí vem o escrivão lá e assina a denúncia. Ou não está o juiz, aí também o escrivão assina a sentença. Não tem como. Juridicamente. Isso é anômalo. Sabe, eu não tenho nem palavras para dizer. Anômalo. É anômalo. Major, isso é óbvio que isso aqui... Oi, diga. Não, complete, por favor. Não, assim, ó, isso é óbvio que vai dar discussões,
Né? Aí nós vamos ficar enxugando gelo, vai criar discussões desnecessárias entre a associação dos oficiais, né? Dos subtenentes sargentos. Porque não estão querendo nós deixar? Não, tem que ter promoções, sim, tem que ter um avanço rápido, tem que ter carreira, porque isso é o que entusiasma, né, as pessoas. Eu vou aqui chamar um livro que eu li faz muito tempo, é A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Tá? Esse livro me impressionou, porque nas primeiras páginas ele diz assim, olha, a sociedade funciona não é porque nós somos benevolentes. Você tem pão na sua casa, ou leite, porque não é porque o padeiro quis lhe ajudar, porque o padeiro ele foi lá trabalhar, acordou de madrugada para fazer o pão, para vender, lucrar. É a base liberal. O leiteiro, a mesma coisa, o transportador, exato, esse pensamento, e isso que digamos assim, esse egoísmo bom, vamos dizer assim, né? Ele acaba beneficiando toda a sociedade. Muito bom. Né? Então isso é o que entusiasma, que faz os seres humanos progredirem. Então você não pode aqui vender ilusões para as pessoas. Verdade. Mas se tiver ali promoções, se as leis fossem cumpridas, é simplesmente isso. Estão querendo vir uma lei para substituir uma outra que nem aquela já são cumpridas. Aí Major, voltamos ao princípio do papo, quando eu perguntei para os senhores se nós tínhamos mais ausência do Executivo, do Legislativo, do Judiciário nesse tema. Major, eu vou interromper o senhor porque nós estouramos o tempo. Quero agradecer e entregar as palavras finais ao Major da Reserva da Brigada Militar, Paulo Ricardo Tito Coelho, a quem eu agradeço a participação, colaborou com extrema habilidade e qualidade. Muito obrigado, Major. Eu que agradeço e quero dizer para vocês, fiquei feliz, viu, Major Kelvin, conversar com o senhor também e convidar as pessoas. Nós temos aqui um coletivo de servidores de todas as categorias, que chamamos Coletivo RS. Visite a nossa página lá, estou fazendo até uma propaganda, e nós temos discutido esses assuntos que são mais, digamos assim, vinculados às carreiras do Estado, e também a agricultura familiar, que hoje eu sou um agricultor familiar, né? Mas eu penso o seguinte, o governo tem compromisso, sim, em tudo isso que está colocado. Primeiro porque retirou em 6 anos e 5 meses, retirou o que pôde de direitos dos servidores, fez com que os servidores sofressem, estão sim em sofrimento. Sim. Nós somos uma das maiores taxas de suicídios do país, já foram 8 esse ano. Então, o governo tem que nos respeitar mais enquanto servidores públicos. Serviço público de qualidade pressupõe servidor motivado, respeitado, inclusive na sua dignidade salarial. Muito obrigado. Eugênio. Obrigado, Major. Uma boa sexta-feira para o senhor. Major Queops Castro de Souza, Major e advogado também. Muito obrigado pela sua contribuição no programa de hoje, Major. Eu agradeço o nível do debate. Gostaria mesmo que fosse no programa, nos próximos, trouxessem, e até eu gostaria de assistir, as associações. Eu acho que elas têm que debater esse aspecto. Eu tenho uma fanpage no Facebook que é o Direito do Militar, que só fala sobre questões, veja bem, questões jurídicas, informações jurídicas, sobre esses assuntos que nós estamos conversando. Todos esses assuntos eu trouxe da minha página, o pessoal que quiser ver os artigos ali, eu acho que é uma extensão aqui do programa, vamos dizer assim, do que é debatido no programa. Mas só assim sobre o ressalto, só apenas aspectos jurídicos. Muito bom. Muito obrigado aos majores Queops e Tito e também ao ex-policial militar e mestre em ciências criminais Marcos Peçanha. O programa de hoje foi uma homenagem a William Santos dos Santos, policial militar de 30 anos, que ontem tombou no cumprimento do seu dever. Uma boa noite a todos vocês, obrigado pela audiência e até amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você.